Olá você telespectadora, olá você telespectador da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira do Opinião. Vai analisar as notícias com você, o advogado Roberto Mohamed. Ontem o debate da Rede Globo atingiu 34,7 de audiência no pico. Isso é mais do que 5 vezes a audiência do debate do SBT no sábado e mais que o dobro da audiência do debate da Band, o primeiro dessa Band Cultura, aqui da Cultura, que foi 14,7. No SBT deu 6,8 o pico. E a grande curiosidade dos nossos telespectadores, Mohamed, é se depois do debate de ontem você se converteu à Igreja Católica Apostólica Ortodoxa del Peru. Você se converteu? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Olha, eu acho que poucas vezes eu vi uma pessoa exercer um papel tão ridículo e obsceno quanto esse padre Kelmon, que não é padre, esse tal de Kelmon. Capacho do Roberto Jefferson, um oportunista safado que nem é padre, porque a igreja nem existe. Mas tem muitos, né? Tem uma igreja ortodoxa que também tinha um padre que uma vez um cardeal, que me procurou, o cara vendia títulos de comendador e tal. Eu botei o cara para correr, mas é inacreditável como essa identificação. A igreja ortodoxa, existem 2 igrejas ortodoxas, o resto é piada. Mas para quem vê a igreja evangélica nascendo à torto e à direito em qualquer lugar, né, isso não surpreende. Mas o papel ridículo que ele fez ontem. Mas o debate de ontem foi muito interessante, Paulo, por alguns aspectos. Se você for analisar individualmente, você vê primeiro o cara do Novo, o Luiz Felipe Dávila, eu não sei em que planeta ele vive. Eu acho que o sonho dele era ser americano e sair pelo Partido Republicano. Ele fala de um país que não existe. Só existe na cabeça dele e na cabeça dos caras do Novo. O Novo, por sinal, é um partido que é um partido chato, é um partido que só tem um discurso, não usamos dinheiro público. Lógico, é um partido de empresários, eles se financiam. Mas é um partido chato, né? É um partido que parte do pressuposto de Estado. Ele fala coisas que eles nunca vão ter voto, porque ficar falando de Estado mínimo num país como o Brasil não é os Estados Unidos, o Brasil não é um país europeu. Falar de Estado mínimo num país que tem 12 milhões de desempregados, num país que tem fome, num país que tem miséria, num país que tem o Nordeste, é piada. Esse cara não sabe onde ele está. Eu garanto que ele nunca viu um dique. Se levar ele no dique da Vila Gilda, ele não sabe o que é palafita. Ele nunca viu. Esse cara vive num outro planeta. O Ciro me decepcionou, porque ontem ele estava irreconhecível. O Ciro me pareceu derrotado, desanimado, desconcentrado. O que dá para entender, Paulo, porque é um cara que é unânime em ser apontado como o mais preparado, ficou repetindo toda hora o meu plano de desenvolvimento e tal. Ontem ele estava apático, caído. Eu acho que ele vai chegar desidratado no domingo, mas muito desidratado no domingo. A Simone Tebet é uma boa candidata, mas a gente não pode esquecer que a Simone Tebet é ruralista. A Simone Tebet é elite. A Simone Tebet é Ronaldo Caiado. Ela não vai... ela tentou esconder isso durante o debate, mas não tem esse negócio de se preocupar com as pessoas. Ela é MDB e é ruralista. Então, a Soraya, tadinha, né? Renegada por quem colocou ela lá, que foi o Bolsonaro. Mas acabou fazendo a parte de humor do debate, né? No confronto dela com esse falso padre. E o Lula e o Bolsonaro protagonizaram cenas de covardia que eu não via há muito tempo na política. No momento em que o Bolsonaro tinha a chance de poder perguntar para o Lula, ele chama Simone Tebet. Aquilo para mim foi um ato de covardia total. Porque todo mundo estava querendo ver o debate para ver o embate entre os dois.
Os embates entre os dois aconteciam nos direitos de resposta. E você não está de frente para o outro. Para mim, isso foi um ato de covardia que não tem como ser aquilatado. Me fizeram uma pergunta antes do debate. Falaram, o Bolsonaro vai ser Tigrão ou Tchutchuca? Eu falei, não, ele vai ser Tigrão, porque ele não tem outra alternativa. Ele tem que ir com tudo. E ele foi Tchutchuca. Ele foi covarde. A chance que ele teve, a única chance que ele tinha o Lula livre para ser perguntado, ele não perguntou. Fez um discurso para agradar o seu público, que é ridículo, que achou o máximo, ficou bombando na internet como que ele deu um show, e ele foi covarde, fingindo que era bonzinho, falando calmo, falando tudo aquilo. Covarde com a Soraya Tronic, que bater na Soraya dá pena. Eu achei aquilo tão medonho. Ver o cara do Novo sendo escada para o padre, no momento em que ele chama o cara no final, no penúltimo bloco, e aí fica falando. Porque eles tinham isso. O que acontecia? Você tinha pergunta, você fugia da pergunta e fazia discurso. Né? Isso já é mostra de que não tinha conteúdo, não tinha nada. E para mim o partido é ruim, o partido é chato, o partido é medíocre. E o Lula? Que foi o Lula? Apanhou de todo mundo, não conseguia justificar todas as acusações de corrupção, mas fez o papel dele, não perdeu a cabeça, só perdeu um pouquinho com o padre, mas o padre, eu te juro, se eu tô lá, dou-lhe uma porrada. Sério, Paulo, eu acho que se eu tivesse lá, dava-lhe uma porrada. A hora que ele começa a falar, vocês estão ofendendo um padre, mas que padre? Esse cara não é padre, esse cara é um estelionatário, esse cara é aquele que dá golpe de bilhete premiado. Mas não pode estimular a violência, né? Não, mas que eu dava-lhe uma porrada, eu pedia demissão depois, mas eu dava-lhe uma porrada. É aquele cara que tira qualquer um do sério, porque é um estelionatário. Esse cara é aqueles golpistazinho de máfia de loteria. Agora, golpista de bilhete premiado, de golpe na porta de banco. É isso que é candidato a presidente da República e que as emissoras de TV não podiam ter permitido que participasse de debate. Pela lei eleitoral, o partido que tem mais que 5 parlamentares no Congresso é obrigado o candidato a ser convidado para o debate. Sim, e aí ele está no PTB, que virou o partido do Roberto Jefferson. Você vê, até o Campos Machado saiu do PTB. O PTB virou o partido, a quadrilha do Roberto Jefferson, e ele faz o que ele quer com o partido. Né? Um dos maiores bandidos da história política brasileira. Bandido mesmo. Bandido de roubar dinheiro de fundo partidário do PTB. O Castone, quando saiu da presidência, deixou dinheiro em caixa, acabou em um mês. O Roberto Jefferson é bandido de cadeia. Tinha que estar na cadeia, não era com tornozeleira. Mas esse tipo de gente é que faz a política ser esse nojo que a gente está assistindo. Agora, teve um momento inusitado que foi entre o William Bonner, o mediador, e o padre, porque foi o Bonner que deu o sermão para o padre, não foi? Não, porque o Bonner teve que colocar no lugar dele. Eu tirava ele do debate, porque era inacreditável o desrespeito dele às regras. Ele foi para tumultuar. O papel dele no debate era esse. Agora, quando você vê um presidente da República, candidato à reeleição, que usava um candidato fake, laranja, para fazer ponte, 3 vezes, um ficou de frente para o outro, com o padre dando pergunta ou o Bolsonaro para ele poder responder. Quando um presidente precisa de escada num debate, Paulo, acabou, não tem o que discutir. Só mesmo a claque dele acha que ele ganhou, porque ele levou uma escada, sabe? Igualzinho a escada que os meus cachorros usam para subir na cama. Foi isso que foi o papel desse padre falso, estelionatário, safado, sem vergonha. Agora, existe em comunicação um fenômeno chamado reforço. Acabou o debate. Isso eu observo já na prática há mais de 40 anos, desde o primeiro debate da redemocratização brasileira, que foi em 82, candidatos ao governo do Estado de São Paulo.
Quem vai votar no Bolsonaro entende que o Bolsonaro foi o melhor no debate. Quem vai votar no Lula entende que foi o Lula. Quem vai votar no Ciro, não sei, mas entende que foi o Ciro o melhor também. Não, eu acho que, na verdade, não. O Ciro saiu desidratado. E quem vai votar na Simone Tebet acha que foi ela acha melhor. que foi bonitinha, tal, com aquele negocinho de fazer o jogo com o cara do Novo. Não, vamos discutir o Brasil, que estavam discutindo coisas absurdas, sabe, de liberalismo econômico. Discurso barato de uma ruralista com um cara que é empresário, que se financia dentro de um partido que vende, que só tem um discurso, não usamos dinheiro público, porque conteúdo não tem nenhum. Houve 3 debates entre os presidenciáveis e vários debates entre os candidatos a governador. Você entende que eles colaboram para o processo eleitoral, não, que eles ajudam o processo democrático? Talvez o debate para governador, Paulo, e aí eu acho que ele aconteceu 2 dias antes, ele foi mais estratégico. O Tarcísio e o Haddad tinham estratégias definidas, que eram convergentes. Vamos nós para o segundo turno. Deram as mãos. O que é que eles fizeram? A primeira parte do debate, eles isolaram o Rodrigo. Isolaram totalmente o Rodrigo. Explorando as 2 estratégias equivocadas que o Rodrigo adotou nesta campanha. A gente conversou com a Mara Gabrilli, aqui no Opinião, e eu questionei. Falei, Mara, o Rodrigo tem candidato a presidente. Ele está atrelado à sua candidatura com a Simone. E tinha que ter lá Simone Tebet e Mara Gabrilli no quadrinho da campanha dele. Não era só o 45. Tinha que estar a MDB, PSDB. A vice é do partido dele. Como assim não tenho candidato, não estou nessa briga, estou aqui para defender São Paulo? Essa estratégia se mostrou furada, porque ele ficou isolado. E os 2 capitalizaram isso, o Haddad e o Tarcísio. No debate, eles deixaram claro que o discurso era dos 2. Você quer ter um governador contrário ao governo federal ou aliado ao governo federal? Ou seja, o Tarcísio garantiu com os bolsonaristas dizendo o seguinte, é melhor eu lá com o Bolsonaro presidente do que o Haddad. E o Haddad, olha, com o Lula presidente, eu sou a melhor opção. Eles atrelaram as campanhas e deixaram o Rodrigo isolado. E a segunda estratégia do Rodrigo que não deu certo foi esconder o Dória. Porque passou uma imagem para o eleitor, Paulo, de deslealdade. Que é a mesma imagem que custou a carreira política do Dória. Em política você não perdoa isso. O Rodrigo se comportou como o cachorro que morde a mão que está dando comida para ele. Porque ele foi vice do Dória, secretário de governo do Dória. Ele jamais poderia apagar o Dória da existência. Ele só é candidato... Por causa... Na verdade, ele só é candidato... Porque quando o Dória voltou atrás, ele reagiu com energia ao lado do Milton Leite, dizendo, olha, se você não renunciar, impeachment. Ali não tinha dúvida. O Rodrigo mostrou quem ele é. Não é o cara bonzinho que está fazendo essa propaganda de vou defender São Paulo. Muito pelo contrário, é um cara que joga pesado. E jogou pesado. Porque todo mundo sabe o que aconteceu. O Dória de manhã... renuncia à candidatura para presidente e vai anunciar que era candidato a governador, a reeleição. Lembra disso, Paulo? Que ia permanecer no Na governo. hora do almoço, ele renuncia e não é candidato a nada. Falou, se ele não ia ser candidato, por que ele não podia ser o governador? Lançando o Rodrigo. Né? Cumpre o acordo. Porque havia uma estratégia pronta para o Rodrigo. O Rodrigo precisava da caneta. E isso foi terrível. E outra, o Dória como governador iria fazer com que o Rodrigo fosse o candidato dele. Não ia poder usar essa estratégia de esconder o Dória. E foi aí que a coisa pegou. Então, no debate para governador, eu acho que ele foi muito mais estratégico. Mas não por causa da Globo. Foi estratégico por conta dos candidatos. Porque Haddad e Tarcísio perceberam que eles têm que ir para o segundo turno. Enquanto que o Rodrigo ficou isolado. E eu não acho que ele recupera mais. E mostrou também que esse negócio de máquina,
que esse negócio de ter muito dinheiro e caneta na mão resolve até certo ponto. Se você adota a estratégia errada, você se machuca. E foi o que aconteceu com ele. Opinião 2.0 para, o intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Voltando com o Opinião Litoral desta sexta-feira, o Roberto Mohamed está analisando a conjuntura política, as notícias com você. Uma notícia interessante de ontem, com muita repercussão nas redes sociais, é a manifestação de apoio do atacante Neymar, da seleção brasileira, do Paris Saint-Germain, revelado aqui no Santos, um dos melhores jogadores do mundo, ao presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que o Neymar cometeu o mesmo erro da Anitta, tinha que ter ficado calado. Está sendo massacrado na rede social, nas redes sociais. Quando você é influenciador, digamos assim, seja porque é ator, jogador, atleta, cantor, você tem que entender que pessoas de matizes políticas diferentes, pessoas que acreditam em coisas diferentes, gostam de você, independentemente de concordar com A ou com B. E essa responsabilidade é que eu acho que às vezes falta. Eu vou deixar claro o seguinte, eu não estou pregando alienação. Quando a Anitta ou o Neymar se declaram contra a violência contra as mulheres, contra o racismo, contra a homofobia, contra os maus tratos aos animais, eles estão abraçando uma causa. E eu acho que isso é extremamente válido e necessário. Mas quando eles começam a fazer escolhas pessoais, aí a coisa pega. Porque aí eles desrespeitam as pessoas que pensam diferente, mas que podem gostar do trabalho deles. É bem diferente, por exemplo, se eu abraço uma causa de defesa dos animais. Eu não quero um seguidor que maltrate animais. É diferente, eu não consigo enxergar outra saída. É aquela coisa, se eu não vou querer que a Anitta, por exemplo, tenha um seguidor que bate mulher. Então aí você entende abraçar uma causa. Mas, por exemplo, a Anitta ou o Neymar se tornarem veganos e começarem a impor às pessoas que comer carne e usar cinto de couro e tal é criminoso, é isso. Pô, e a pessoa que gosta de ver o jogo do Neymar comendo um churrasquinho? Ou que coloca a Anitta como trilha sonora do churrasco com cerveja. Então, é preciso às vezes entender que quando você tem influência, ou uma suposta influência na internet, você tem que ter cuidado com as coisas que você fala e cuidado com as causas que você abraça. Tem uma grande diferença entre a causa e opções pessoais. E aí pega. Eu acho que ele jamais devia ter feito isso, mas aí foi uma coisa junto com o pai e tal, e a gente sabe como é que funciona na família Neymar, como é que as coisas funcionam, e aí ele dá uma dessa. Que é igualzinha a da Anitta em relação à posição oposta. Mas é bom a gente lembrar que o presidente Jair Bolsonaro, quarta-feira, quando esteve aqui fazendo campanha na Baixada Santista, ele visitou o Instituto Neymar. A pedido do pai. Em Praia Grande. A pedido do pai dele. Foi uma coisa combinada. E eu acho que foi mais ou menos para pagar a fatura. Foi mais ou menos isso. Agora... E teve um negócio de escândalo de verba, não teve? De impostos, né? Então alguma coisa assim. Talvez seja realmente para pagar a fatura. Olha, quinta-feira se tornou o dia da apresentação das pesquisas Datafolha. E ontem foi apresentada mais uma pesquisa para o Senado em São Paulo. O candidato Márcio França, que esteve com a gente aqui nessa semana, ele teve 34% das intenções de voto nessa pesquisa, de votos no total, 34%, ainda não é votos válidos. O candidato Marcos Pontes, o astronauta, ele teve 21%. E a Janaína Pascoal, 4%. A candidatura da Janaína, que esteve aqui também
parece que não decolou, realmente não decolou. Eu acho até que desidratou, porque ela chegou a ter mais, né? Chegou a ter perto de 10%. O Edson Aparecido, do PSDB, e o Aldo Rebelo, do PDT, tem 3%, e o João Melão, do Novo, esse, 1%. Ah, mas também Tem é outro jingle, que... O jingle dele é bom. É ridículo, para festinha de escritório O serve. Senado está dormindo. Agora, do Novo, todo mundo é chato. Todo mundo é chato, é inacreditável. Você tem um ou dois ali, candidatos a deputados, o discurso deles é um... Nós tivemos aqui essa semana... a gente teve muita gente do Novo aqui. A candidata a deputada federal, Marina Helena, que foi um programa interessante. São pessoas inteligentes, são pessoas preparadas, mas é um discurso vazio, porque fica o tempo inteiro falando que não está usando dinheiro público na campanha, mas só isso. É só isso. Então, é muito pouco para um partido se firmar ou muito pouco para alguém querer entrar na política. Mohamed, o Partido Novo, ele se apresenta com uma feição bem interessante, porque ele é liberal na economia, como os partidos conservadores, mas liberal também nos costumes, como os partidos de esquerda. Até a página 2. Então ele fica um mix aí. Até a página 2. Esse negócio de sou liberal nos costumes e conservador na economia, não é bem assim. É só olhar a postura de todos eles. Eu acho que é muito discurso ensaiado, sabe? Mas emplacou em Minas Gerais. Então, mas o Dávila ontem falou uma impropriedade, porque é aquela história. Eu conheço Minas, todo mundo sabe que eu tenho, além do escritório, uma produtora e eu trabalho com os mineiros. Da música. E eu vou muito para lá. O pessoal do Clube da Esquina, e eu vou muito para lá. O primeiro ano do governo do Zema, por muito pouco ele não foi empichado pela Assembleia. Por muito pouco. Porque ele chegou com esse discursinho do Novo, não querendo fazer acordo nenhum, como o Dávila ontem falou, não, ele não fez concessão, não fez aqui, ó. Porque quando ele estava quase sofrendo impeachment, meu amigo, ele aprendeu a fazer política. E foi curso intensivo. Então não vem com essa, porque ninguém sobrevive com esse moedor de carne que é a política brasileira, sem fazer concessão. Fez e muita. Fez e muita. De novo, virou velho. O Zema está com 57%, segundo o IPEC e o Datafolha em Minas, vai ganhar o primeiro turno. Não foi porque não fez concessão, foi o contrário, porque ele quase foi empichado no primeiro ano e a partir do segundo ele resolveu fazer política. Então não venham com essa história, como o Dávila fala, que isso é contra a carochinha, isso é propaganda. Agora, Mohamed, veja... Teve que fazer, sim, concessões. Um partido como o Novo se estabelece a partir de diretrizes ideológicas, programáticas, e antes de chegar ao poder. Só chegou ao poder em uma cidade, que é Joinville, e um estado que é Minas. É lógico que, a partir daí, a teoria, como diz o ditado, a teoria vira outra, né? Então, o Novo, ele pode ter um caldeirão aí, uma alquimia, um aprendizado em Minas, porque Minas é o estado que melhor retrata o Brasil. O sul e o centro de Minas são muito parecidos com o sudeste, embora não tenha litoral, e o norte de Minas é muito parecido e vizinho do nordeste, né? O eleitorado de Minas, ele é o que traduz com mais fidelidade o eleitorado do Brasil. Paulo, para mim o Novo é uma versão micro ou mini da UDN. A UDN foi um partido, União Democrática Nacional, que principalmente após Getúlio, a UDN se tornou o partido das elites brasileiras. Foi ela que tentou, ela que foi o braço político do golpe militar que foi tentado em 1954, mas que o suicídio de Getúlio aborta. 10 anos depois, aqueles mesmos militares golpistas de 54 sentiram um ambiente livre para isso, e ao lado de quem?
de quem já tinha tentado dar golpe em Juscelino, já tinha feito de tudo, que era a UDN. A UDN era o que tinha de mais podre, sujo na vida política brasileira e na vida social brasileira. E eram o quê? A UDN eram os empresários. Magalhães Pinto, dono do Banco Nacional, os grandes banqueiros, eram todos da UDN. Tanto que a UDN inteira, sem exceção, foi para a arena, quando houve o golpe militar e foi criado o bipartidarismo. Toda a UDN, que não teve um parlamentar cassado, foi para a arena. E a gente viu o que virou depois. Aí a arena virou PDS, depois virou PP, uma parte dela virou o PFL, que depois virou o DEM. Mas, na verdade, toda essa turma da UDN, o novo é um novo DEM, é uma nova UDN, que vem com esse discurso de novidade, de preocupação política nobres e tal, mas, na verdade, são empresários milionários que não sabem o que é uma palafita, que nunca viram um cano de esgoto na vida deles, nunca viram uma fossa, fazendo discurso de que vai resolver o problema do país como se o país fosse uma enorme sociedade anônima. Não, nenhum país é uma sociedade anônima. Um país envolve questões que um empresário não consegue enxergar. Eu concordo com a tese de que o governante devia sempre ter passado por um CNPJ, ou seja, saber o que é ter empregados e tal. Mas ele não pode ir com a mentalidade única e exclusiva de achar que vai administrar um país como uma empresa. Não, não é assim que se administra. Se esta lógica, porque eu vejo, a lógica do Dávila é a seguinte, só posso gastar o que eu tenho. Porque é a lógica do administrador. Tá, mas qual é a meca do capitalismo no mundo, Paulo? Qual é a meca do capitalismo no mundo? O investimento, não, né? O a endividamento. A Meca é os Estados Unidos. Qual é a maior dívida externa do mundo? Qual país tem a maior dívida externa do mundo? Os Estados Unidos. Só que o que mostra, dólar, né? Mas o que mostra claramente que não se administra um país como uma empresa. É simples. Então todo esse discurso deles, para mim, é absolutamente furado. Agora veja, a posição do Romeu Zema em relação à reeleição é muito confortável, perto de 60% dos votos válidos no primeiro turno, né? Ele deve ser, e ele enfrentava, e não é dizer, porque ele enfrenta um candidato forte, que é o Calil, que foi prefeito de Belo Horizonte. Ele enfrenta um candidato forte, ele tem adversário. Essa aprovação se deve a uma adaptação, como você disse, à política brasileira. E o Novo não excomungou o Romeu Zema, ele continua lá. Nem podia. Se eles excomungam o Romeu Zema, já excomungaram a Amoedo, o partido morre, Paulo. Vai ficar renascendo a cada 4 anos? Ou seja, o Novo, de uma certa maneira, se adaptou à realidade política brasileira. Lógico, está fazendo o jogo, mas cometeu, na minha opinião, um erro estratégico. É lógico que o Amoedo estaria fazendo um papel muito melhor do que o Dávila. Além do Dávila ser muito ruim, porque ele vive em outro planeta, é um cara que não tem a menor noção de política, o Amoedo estaria num recall. Eu te garanto que hoje ele estaria ali brigando com Ciro e Simone Tebet. E fazendo um papel mais relevante nos debates. Ou até melhor, porque ele poderia ecoar o sucesso do governo. Exatamente, do Zema, né? Poderia ter composto com o MDB e com o PSDB para formar a terceira via. O Novo jamais faria isso com o Dávila. Quer dizer, o problema todo, aí, quando eu ouvi a explicação de todos os do Novo que tiveram aqui, ficaram milindrados, porque o Amoedo foi o cara que fundou o partido, e os caras queriam que ele se submetesse a uma prévia. Ô Paulo, é uma coisa que o PT querer que o Lula faça uma prévia, que o PL queira que o Bolsonaro faça uma prévia. Ele é o líder do partido, ele é o nome do partido, ele é a liderança do partido. Internamente briga depois. Mas o que eles falaram aqui, que é típico de um partido que quer colocar regras que não tem nada a ver com política. Né? Exame de concurso interno para ver se vai ser candidato a deputado, concurso interno para ser candidato a prefeito, concurso interno para ser candidato a vereador. Que é isso, Paulo? Nós estamos falando de política. Não
Não estamos falando de contratação por currículo. O Novo é ridículo. O Novo não tem... política não é isso. Política não se faz dessa forma. Política não é análise de currículo. Política é você é bom ou não é na política. Você tem um cara que, por exemplo, pode ser muito bom, não tem carisma nenhum, vai ter 1000 votos. E aí você quer ser partido político? Ou você quer ser um acato da vida? Ou um LinkedIn? Eu acho que a gente tem que decidir o que quer ser quando crescer. O Novo não decidiu ainda. O Opinião volta depois do intervalo com as pesquisas para o governo do estado de São Paulo, Datafolha e para a presidência da República. Voltando com o Opinião Litoral desta sexta-feira, agora é o último bloco, o Roberto Mohamed está analisando as notícias com você e uma notícia extremamente preocupante é a do surto de meningite em São Paulo. Foram 5 casos nos últimos 2 meses, entre julho e setembro, e uma morte. Se intensificou esse surto. E esses casos são da variedade mais perigosa, mais letal, que é a meningocócica, Mohamed. Tem vacina contra a meningite. Paulo, aos 3 meses de idade, com reforço aos 12, um ano, e depois a segunda dose aos 5 anos de idade. E está disponível a vacina. Paulo, uma das coisas que mais me chama a atenção, porque a varíola dos macacos, por exemplo, que eu não sei por que escolher esse nome, porque não tem gente já batendo em macaco. O que está me espantando, porque existe vacina contra a varíola, já existe, sempre existiu. Quer dizer, sempre. O Brasil sempre teve essa política. O Brasil era um país, isso foi inclusive meta perseguida no regime militar. O Brasil sempre foi um país exemplo para o mundo na vacina. A gente não tinha movimento anti-vacina aqui. O pequeno percentual de pessoas que não tomavam vacina era por ignorância mesmo, por não saber que tinha vacina, que podia vacinar. Por isso que a gente não chegava em 100%. Não havia movimento anti-vacina. Tudo isso começa com o governo de um psicopata, que começa a, por motivos políticos ou ideológicos, copiar um movimento anti-vacina americano, que é absurdo, que se propagou para a Europa, e dizer, mas foi mais em relação à Covid. Está aí o exemplo. A polio estava erradicada do Brasil. O sarampo estava erradicado do Brasil. A gente voltou a ter tudo isso. A vacinação da polio atingiu 50% da meta. Hoje é o último dia. Hoje é o último dia da vacinação. Inclusive é interessante fazer um apelo para o pai e para a mãe que está acompanhando a gente na edição da Hora do Almoço, leva o filho para vacinar. Não seja ignorante, não seja boçal. É muito triste, eu conheci gente que teve polio. Tive um grande amigo, Manuel Fernandes Neto, que teve polio quando criança, antes da vacina. Não faça isso. O presidente dos Estados Unidos, Franco Delano Roosevelt, foi polio. Teve o polio, morreu da polio, já presidente, já adulto presidente. Então, por favor, não façam isso com seus filhos. Em hipótese alguma. Você quer ser ignorante em relação a você, problema seu. Mas não condene seus filhos com a sua ignorância. Vacinem as crianças. Vacinem contra o sarampo. Vacinem contra a polio. Por favor, a sua ignorância guarde para você. Não contamine seus filhos com a sua ignorância. Não condene seus filhos por causa da sua ignorância. É um absurdo que a gente está vendo. As pessoas não estão procurando centros de vacinação. As pessoas não estão... E com discursos os mais absurdos possíveis. Ninguém está colocando micro-robôs dentro do seu corpo. Ninguém está querendo controlar a sua mente. Por favor, você quer ser um louco, um retardado mental? Seja. Mas não faça isso com seus filhos. Não condene-os.
por conta da sua ignorância. Procure um posto de vacinação. Porque a ignorância tem limite. E a gente vai pagar um preço muito alto. O surto de sarampo que nós tivemos antes da pandemia do Covid foi uma coisa absurda. Tudo por falta de uma política de controle sanitário nas fronteiras brasileiras, porque a Venezuela não tinha nenhum tipo de programa de vacinação. Porque pode parecer absurdo, né? Bom, mas eles entraram lá pela Amazônia. Exatamente, chegou no Sudeste. Porque quando o vírus entra num país, ele vem porque basta uma pessoa, um propagador, vir para cá de avião. Um funcionário público, um servidor militar ou civil, trouxe. E a gente teve um surto de sarampo. Sarampo, uma doença que estava erradicada. E tudo por conta do quê? Da irresponsabilidade que começa no governo Dilma e passa pelo governo Temer, de ausência de política sanitária na fronteira com a Venezuela. Deixava os caras entrarem? Quer deixar entrar? Entra. Mas vai vacinar todo mundo na fronteira, senão não passa. Senão não vai receber vale alimentação, não vai receber, não pode ir para o albergue. Falou, tem que vacinar. Fizeram isso? Não. Não fizeram. E a gente pagou o preço. A irresponsabilidade dos nossos políticos é que faz isso com esse país e faz isso com as pessoas. E agora ainda somado a um presidente que diz que não quer virar jacaré para tomar vacina, e aí você começa, era Covid, mas a sarampo também deve ter, a da polio também deve ter, a da meningite também deve ter. E eu sou o cara, eu sigo o mito, então a gente está vendo o preço que está pagando. Quando seu filho estiver numa cadeira de rodas, não chore, se mate, é mais justo. O Datafolha apresentou pesquisa para o governo do estado de São Paulo ontem e mostra Fernando Haddad do PT liderando com 35%, o candidato do Republicanos, o candidato do Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, tem 26% e o governador Rodrigo Garcia tem 18%. Uma outra pesquisa, apresentada ontem também do IPESP, mostra o Haddad muito parecido, com 34%, ele tem 35% no Datafolha, o Tarcísio com 24%, tem 26% no Datafolha, mas mostra o Rodrigo com 22% e não com 18%. Aponta para o empate técnico, mas eu não acho. Eu acredito que o Rodrigo vai chegar desidratado no domingo. Não vejo espírito para virada, sabe, Paulo? Porque tem uma grande diferença. E aí a gente tem que começar a reconhecer certas coisas. O fanatismo dos bolsonaristas tem uma capacidade de mobilização muito grande e eles vão à luta para convencer as pessoas a votar. A mesma coisa acontece com o pessoal do PT. Isso não acontece com o pessoal do Rodrigo. Com uma intensidade um pouquinho menor, né? Mas não acontece com o pessoal do Rodrigo. Por quê? O pessoal do Rodrigo é o pessoal da máquina. É o pessoal que é obrigado. É aquele cara que usa um colante do Rodrigo e diz assim, estou usando porque eu estou sendo obrigado, porque senão eu perco o meu cargo. É justamente isso que faz a diferença e que faz com que o cara chegue desidratado no final. Você não empolga, porque é tudo obrigatório. O uso da máquina tem esse problema. A máquina chega a revoltar quem está dentro dela. A gente vê um determinado candidato a deputado federal, todo mundo numa prefeitura obrigado a trabalhar para o cara. Ele pode até ter o apoio de muita gente que acha ele legal, mas está sendo obrigatório, está sendo compulsório. Então, eu não acho que as pessoas votem com nojo. Vai chegar na hora, ninguém está vendo mesmo, eu vou me vingar. Acabou, me obrigaram a usar esse botão nojento aqui durante 3 meses, mas eu não vou fazer isso. Falei, é assim que a coisa acontece. É a mesma coisa, todo mundo que usa máquina acaba tendo esse tipo de problema. Vai ter eleição? Vai. Agora, só voltando um pouco, Paulo, quando você falou da eleição para o Senado, eu acho que foi lamentável a opção da Janaína. Ela sai de uma eleição garantida para deputada. Nós chegamos a comentar isso com ela aqui, né? Uma eleição garantida como deputada, uma voz que vai fazer falta pelo conhecimento técnico e pela postura dela no Congresso Nacional, para sair numa candidatura
de louca para o Senado. Não vejo sentido nisso, sabe? Eu não vejo... Diz que isso é coragem, isso é independência. Não, não é. Para mim, é falta de inteligência. Pode ser extremamente culta, preparada, tal, é admirável, mas vai fazer muita falta. Ela na Câmara Federal vai fazer muita falta. A gente precisa de pessoas como ela lá. O Senado é uma outra história. Não adiantou, fez a campanha o tempo todo batendo no astronauta e batendo no Márcio. E não falou nada dela. Ela não era a candidata do Bolsonaro. Ficou claro, não adiantava ela dizer que ela era a candidata do Bolsonaro. Ela não era a candidata do Bolsonaro. Então, ela chegar desidratada foi o preço que ela pagou. É uma pena, porque ela na Câmara Federal ia causar furor. Garanto para você que ia fazer um trabalho fantástico na Câmara. No mínimo para tumultuar, o que é bom. A gente precisa de gente como ela, como o Kim Kataguiri, como a Tabata, como gente que vai lá e briga e tem propostas num universo de oportunismo e de safadeza. E a gente não vai ter a Janaína, isso é uma pena. Para a presidência da República, o Datafolha em votos válidos, que é o que interessa nesse momento, aponta o Lula no limite, 50%. Bolsonaro com 36%, Ciro com 6%, Simone com 5% e Soraya com 1%. Eu acho o seguinte, basta o eleitor da Soraya mudar. E aí você lembra que eu falei no primeiro bloco, eu acho que o Ciro chega desidratado mais ainda no domingo, a Simone Tebet também vai chegar desidratada no domingo, não acho que ela cresce até lá, muito pelo contrário. Voto útil. Voto útil, tem dúvida. O voto útil do Novo, por exemplo, poderia até migrar para o Bolsonaro, mas o Novo é irrelevante. Mas o da Simone Tebet e do Ciro a gente sabe para onde vai, na sua grande maioria. Então, eu não tenho dúvida de que se houver uma escapadinha de voto útil, a fatura fecha. Agora, a candidatura a Lula... O que eu acho que não é positivo, viu, Paulo? Porque o segundo turno teria o debate obrigatório. Ele ia obrigar o debate dos dois. E não ia adiantar um ficar chamando o outro de bandido. Eles iam ter que construir alguma coisa. Se comprometer com alguma coisa. Agora, a candidatura a Lula para vencer no primeiro turno, embora os números mostrem essa análise sua, está com 50%, pode ganhar um pouquinho da Simone Tebet, do Ciro Gomes, da Soraya Tronic e liquidar a fatura no primeiro turno. Mas tem um outro fator que é muito importante aí, que é o da abstenção. Essa pesquisa, ela não considera a abstenção, ela considera o universo total de eleitores. A abstenção é grande, tem sido grande, talvez seja menor esse ano, porque existe essa polarização muito forte. O petista defendendo o Lula, o bolsonarista defendendo o Bolsonaro. Mas a tendência de abstenção, a tendência dela, 20%, 25%, ela é muito mais prejudicial, ela tira muito mais votos do Lula do que do Bolsonaro. Não, eu não tenho dúvidas, mas eu acho também, Paulo, que a gente vai ter a menor abstenção que a gente já teve. Por conta da polarização. Por conta da polarização. Até o Neymar se manifestando, tem uma coisa muito interessante aí, que é o voto não obrigatório dos menores de 18 anos, dos jovens de 16 a 18 e dos idosos, que são majoritariamente os dois grupos que apontam para um e para outro, para o Bolsonaro, os mais idosos e para a esquerda, os adolescentes. Esses votos vão fazer a diferença. E eu acho que vai fazer com que a abstenção caia muito. Eu não estou vendo as pessoas... Porque eu vi até a última eleição, eu não vou votar, eu pago a multa, eu não vou dar voto para ninguém. Porque desacreditada a classe política está inteira. O problema é que dessa vez é uma questão de... Mesmo que seja para escolher a desgraça que você quer para 2023, você quer escolher. Então eu acho que vai ser a menor abstenção que a gente já teve historicamente. Vai ser menor que a de 2018.
muito menor. Chegamos ao final do Opinião 2.0, agradecendo ao Roberto Mohamed a participação como comentarista, agradecendo ao Departamento de Jornalismo do Sistema Costa Norte. Paulo, eu só queria fazer um pedido para as pessoas, que no domingo lembrem que o custo que esta região paga pela mediocridade dos seus representantes é muito alto. Então pense nisso. Porque o segundo colocado nas intenções para deputado federal é o filho do presidente, aqui na região, que nunca veio aqui nem para comer pastel no Carioca. Então, pensem bem quando for colocar seu voto na urna, porque a urna não é lixeira. E você paga o preço, paga mesmo, porque quando esta região não consegue crescer, é porque ela não tem representação política. Então pense nisso. E vote em paz, com cidadania, com urbanidade, com alegria, com consciência, que domingo seja a festa da democracia.